assunto é a igreja como nação santa. A igreja de Cristo como nação santa. Nós vamos falar sobre a nossa identidade e nosso propósito como igreja. O texto bíblico é 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu pedi para colocar no quadro, assim nós podemos ler juntos. Vamos ler juntos, como igreja? Vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, amém. Crise de identidade. Crise de identidade. É um problema que assola muitas pessoas. Às vezes da infância para a adolescência, às vezes na adolescência para a vida adulta. A pessoa fica confusa, a pessoa fica insegura acerca de si mesma e por isso fica muito infeliz. A pergunta é: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito nessa vida? Então, quando o adulto às vezes perde muito dinheiro, perde emprego ou status, ele entra em crise. Ele doou a sua vida para um banco, doou a sua vida para uma empresa, agora ele é dispensado, ele entra em crise. Quem sou eu? O que eu faço sem esse emprego, sem aquele status profissional? Ou então, quando um adulto luta e batalha para ficar rico, para conseguir uma propriedade, para conseguir bastante dinheiro, e ele alcança aquilo, mas ainda sente um tremendo vazio dentro de si, apesar do sucesso, ele entra em crise de identidade. Crise de identidade, meus irmãos, não é algo restrito a pessoas, mas é algo que acontece com igrejas também. A reforma protestante, por exemplo, aconteceu porque a igreja romana, a igreja católica romana do século XIV, do século XV, XVI, ela tinha perdido a sua identidade. Em vez de adorar a Deus, de pregar a palavra, em vez de viver o evangelho puro e simples de Cristo Jesus, a igreja se perdeu. Ela se perdeu com tantos privilégios da influência e poder político que Roma havia conferido para ela. Ela começou a idolatrar seus líderes, seus papas, seus bispos. Ela começou a valorizar demais suas propriedades, seus prédios. Ela inventou e propagou ensinamentos antibíblicos fora da Bíblia, heresias. Ela caiu na imoralidade sexual, muita imoralidade entre os próprios padres e bispos. Irmãos, igrejas como a minha e como a sua, se não vigiarem, podem cair nesse pecado. Se não vigiarmos, nós podemos perder de vista a nossa identidade em Cristo e o nosso propósito diante de Deus. Quem somos nós? Por que existimos? Pastores, vocês precisam de vez em quando parar e considerar isso no seu coração. O que é a igreja de Cristo? O Senhor me colocou para liderar a igreja de Cristo. O que eu estou fazendo aqui? O que é essa igreja? Por que ela existe? Será que nós estamos no caminho certo? Por quê? Porque quando a igreja perde de vista a sua identidade, perde de vista o propósito de Deus para ela, ela cai em roubadas, ela cai em beco, ela entra por becos sem saída. Pedro, ele escreveu para igrejas que passavam por uma crise de identidade. Essas igrejas estavam sendo hostilizadas, perseguidas pelos judeus e pelos romanos. As igrejas para as quais Pedro se dirige, elas estavam sendo mal interpretadas e acusadas de coisas absurdas. Aquele povo de Deus estava sendo desprezado, tratado como se fossem ignorantes e perigosos. Primeiro porque eles não professavam César como o Senhor, mas sim Jesus Cristo como o Senhor. Então eles eram vistos como pessoas perigosas, talvez revolucionárias, que poderiam trazer problemas políticos para Roma. Fala a verdade, hoje também as nossas igrejas aqui no Brasil estão sendo hostilizadas por não concordar com várias agendas do governo e da mídia e da cultura. A agenda, por exemplo, do divórcio fácil.
a agenda do aborto. A igreja não concorda com essas coisas e por isso ela é marginalizada. A agenda da união homoafetiva, a agenda do feminismo, a agenda da ideologia de gênero e outras agendas mais. Mas vamos voltar a Pedro e aos destinatários da sua carta, aos receptores da sua carta. Pedro, ele encoraja essas igrejas para as quais ele se dirige a permanecerem firmes na fé. Pedro deixa claro para esses irmãos qual que é a identidade da igreja de Cristo. Pedro vai mostrar nessa carta para esses irmãos que a igreja de Cristo não é o prédio aonde nos reunimos. Tem irmãos que brigam pelo prédio como se fosse algo sagrado, espiritual. A igreja não é o prédio onde nos reunimos. A igreja não é uma organização a qual nos afiliamos. A igreja não são nem mesmo os cultos que frequentamos. A igreja não é uma ONG ou um projeto social para o qual contribuímos. A igreja não é um clube ao qual nós nos afiliamos e ali sociabilizamos com outras pessoas. Eu creio que tem muita gente que vem para a igreja atrás de comunhão, atrás de amizades, está nem aí com Jesus, com o evangelho, ele vem por afinidade, ele gostou do pastor, ele gostou de uma família que está lá, que é muito amigável, e ele vem, e deixa ele vir, e prega o evangelho, domingo após domingo, 1 hora, o Espírito Santo vai tocar o coração dele e vai convertê-lo, amém? Igreja não é empresa, irmãos, hoje, muitas igrejas que começam a crescer um pouquinho mais, viram empresa, e isso é um perigo. Igreja não é empresa. Igreja não é empresa que promove eventos e shows religiosos e cultos mirabolantes e eventos grandiosos, viagens para Israel e para isso e para aquilo. Igreja não é empresa que tem que dar lucro. Na verdade, caixa de igreja tem que estar sempre quase que 0 a 0. O dinheiro que entra tem que ser investido no reino de Deus. A igreja, ela é o quê? A igreja é o quê? A igreja é uma comunidade de pecadores regenerados por Deus através de Cristo Jesus, obra do Espírito Santo, pregação do Evangelho. Igreja, irmãos, quando alguém perguntar o que é a sua igreja? Minha igreja é uma comunidade dos santos, é um rebanho de Cristo, é a família, templo de Deus. Igreja é família de Deus, é templo de Deus, aonde cada um de nós, Pedro fala, é como que uma pequena pedra viva sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Somos pedrinhas assentadas sobre a pedra angular, formando o templo que glorifica a Deus. Se você é uma pedra que não vai na igreja, que está isolado das outras pedras, você não faz parte da igreja. Olha que coisa. Talvez Deus te trouxe aqui nesta manhã para falar, meu amigo, você precisa voltar para a igreja de Cristo. Não existe igreja perfeita, ache a melhor que você conseguir, que prega o evangelho e una-se àquela igreja, deixe o seu orgulho de lado e una-se humildemente a uma igreja e ande com outros pecadores regenerados como você. A identidade da igreja é essa, ela é uma família. A identidade da igreja não está baseada na nossa nacionalidade, ou tradição cultural, ou academicidade, ou status, ou agenda. A identidade da igreja está baseada no nosso relacionamento com Cristo, o cabeça da igreja. Vamos lá, Pedro ensina 3 aspectos dessa nossa nova identidade em Cristo, nossa nova posição. No versículo 9 que nós lemos, ele fala, vocês, porém, são algumas coisas. Vocês, porém, são algumas coisas. Vocês são, em primeiro lugar, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro usa aqui 4 adjetivos para classificar a igreja, para identificar a igreja. O que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é uma geração eleita. Ele tira isso lá de Deuteronômio capítulo 7. Igreja é um sacerdócio real. Ele tira isso lá de Êxodo 19. A igreja é uma nação santa, ele tira isso de Êxodo 19 também. A igreja é um povo exclusivo de Deus, Deuteronômio 6, 7, 6. Esses 4 adjetivos são usados por Deus para se referir a Israel no Velho Testamento. Cada um deles acompanhado de várias promessas. Está entendendo o que eu estou falando?
Pedro aqui está falando coisas que Deus aplicou para Israel no Velho Testamento. Esses 4 adjetivos foram usados por Deus para Israel no Velho Testamento. Cada um deles acompanhado de várias promessas de Deus para o povo no Velho Testamento. Mas, irmãos, o que aconteceu com Israel? A resposta é, infelizmente, Israel apaixonou-se por outros deuses e se entregou a práticas pagãs. Israel quebrou a sua aliança com Deus. Deus fez a parte dele, Israel não fez a parte dela. Israel deixou de ser santa. Israel, diz o Senhor Deus no Velho Testamento, agiu como uma esposa infiel, deitando-se com vários outros homens. Ele adulterou. Israel, seus sacerdotes envergonharam a Deus diante das nações. Israel quebrou a aliança e pôs a perder todas as promessas prometidas por Deus. Isso fica muito claro em Deuteronômio capítulo 7. Por isso Deus mandou Israel para o castigo, para o exílio, para a Babilônia. Leia comigo Oséias capítulo 2, ou melhor, eu leio, vocês me acompanhem. Olha o que diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 2, está aí no quadro, eu vou ler. Olha o que Deus fala. Agora, pois, ele está bravo com Israel, não é por menos. Ele fala, agora, pois, eu vou expor a sua lascívia, o seu adultério, diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que, segundo Israel, foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Depois dessas palavras em Oséias, você fala, já era, já Elvis, né? Já acabou, não tem mais, acabou com Israel. Mas lembre-se, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Miqueias 7,18 fala o quê? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, irmãos, vamos continuar lendo Oséias, vamos continuar lendo o que Deus disse para o povo naqueles dias. Inesperadamente, Deus, esse marido traído, esse marido chateado, ofendido, de repente ele muda e ele fala, versículo 14, ele fala, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, quando eu fizer essas coisas, você, Israel, me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, quando eu fizer esse milagre na vida de vocês, naquele dia, farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Olha o que Deus fala para Israel, eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. E Pedro, lá no Novo Testamento, ele dá a entender que essa promessa de restauração se realiza no Novo Testamento em Cristo, no estabelecimento da sua igreja, meus irmãos. Pedro está dizendo que Deus, com amor, atrai, perdoa e restaura relacionamento com os judeus
e gentios arrependidos, formando em Cristo uma família muito maior do que apenas Israel. Voltando à questão da nossa identidade, cristão, igreja, quem somos nós? Nós somos aquilo que Israel do Velho Testamento deveria ser e não foi, perdeu. Mas agora, junto com eles, por causa da misericórdia do Senhor renovada, nós, juntos com Israel, somos uma geração eleita por Deus. Primeira coisa. Quem é você, igreja? Igreja, pastores, quem é a sua igreja? Quem é a igreja de Cristo? Nós somos uma geração eleita por Deus. Versículo 9 fala: vocês, porém, são geração eleita, genus ecleton, raça eleita. Esta frase foi usada pelo profeta Isaías no capítulo 43 para anunciar que o próprio Deus é o único Salvador que libertaria o seu povo do exílio babilônico, para que então o povo liberto do exílio babilônico pudesse proclamar o seu louvor. E na teologia bíblica, essa libertação profetizada por Isaías 43 é tida como precursor tipológico do livramento maior que seria realizado por Jesus Cristo na libertação do povo de Deus do reino das trevas para o reino da luz. Assim, meus irmãos, Pedro está afirmando que os crentes em Cristo, judeus junto com gentios, gregos, romanos, capadócios, bitínios ou quaisquer outras raças, constituem agora a nova raça dos que renasceram para uma viva esperança mediante a obra de Cristo na cruz e sua ressurreição. A carta aos Efésios explica essa verdade muito bem. Efésios capítulo 2 começa falando sobre o nosso passado, passado horrível. Olha o que diz, pregresso. Olha o que diz versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente, quem era eu, quem era você antes de Cristo entrar na nossa vida? Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época, olha a nossa situação, vocês estavam sem Cristo, separados da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa triste situação. Graças a Deus pelo versículo 13. Graças a Deus por essa conjunção adversativa. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus, entre nós e os gentios e os judeus. Então ele veio e anunciou a paz, versículo 17, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, os judeus, pois por meio dele, tantos nós, judeus, quanto vocês, gentios, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês, igreja, também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, nós acabamos de ler a solução definitiva, fundamental para os males do racismo na sociedade humana, dos preconceitos que nos separam. A igreja de Cristo, a nova geração eleita por Deus, através da igreja de Cristo, judeus, gentios, romanos, argentinos, franceses, homens, mulheres, pobres, ricos, estudados, analfabetos, nós somos unificados. Na igreja de Cristo, na minha igreja, nós temos na diretoria pessoas bem simples, pessoas com doutorado. Na igreja de Cristo, nós temos
Na minha igreja, por exemplo, pessoas bem simples ensinando escola bíblica dominical, temos pessoas com mestrado em teologia ensinando escola bíblica dominical, temos ricos e pobres, temos pessoas de várias partes do Brasil e até fora do Brasil. A igreja, ela é a cura fundamental para os males do racismo. Para os males do racismo. A igreja é a nova geração eleita por Deus. Através do nascimento físico, você faz parte da raça humana. Através da sua conversão, através do nascimento espiritual, você passa a fazer parte da geração eleita. E a pergunta que você me faz é: como foi que eu nasci espiritualmente? E a resposta está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fala: pois vocês foram regenerados, vocês nasceram outra vez, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pedro está falando aqui, um dia, Deus mandou alguém para falar da mensagem do Evangelho para você. E essa mensagem do Evangelho foi usada pelo Espírito Santo para abrir seu coração, sua alma, seu entendimento. E pela primeira vez você começou a ver a glória de Deus na face de Cristo. Você começou a ver a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E conforme você começou a seguir a Cristo, você está sendo totalmente transformado. A sua cosmovisão não é mais a mesma. Aquilo que você idolatrava, hoje você quebra, você rejeita e você ama o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Agora, temporariamente, como discípulo de Cristo regenerado por Deus, temporariamente você vive no Brasil, você vive na Paraíba, mas a sua cidadania mesmo, a sua identidade é celestial. Essa mensagem foi gravada na Consciência Cristã 2026, um evento 100% gratuito, com mais de 150 palestras, 50 palestrantes, momentos para homens, mulheres, jovens e crianças. Faça parte desse movimento, venha para a Consciência Cristã e apoie, torne-se mantenedor acessando cc.org.br. Quando eu era embaixador do rei na minha igreja, tinha um grupo chamado Embaixadores do Rei. Para se tornar um embaixador do rei, você tinha que memorizar um hino. Um hino que eu vou citar para vocês agora. O hino fala assim: sou forasteiro aqui. Cristão falando. Nesse mundo, eu não estou aqui para ficar, para permanecer. Sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. Do reino lá do céu. Embaixador eu sou. Meu rei e salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que ele me deu. E daí vai falando, Deus chamando todas as pessoas ao arrependimento. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Arrependei-vos já, é ordem que ele dá. Arrependei-vos já com Deus. 9 anos, eu aprendi isso na igreja. Que o cerne da mensagem da graça de Deus, em primeiro lugar, chama o pecador a baixar a bola, se humilhar e se arrepender, deixar o pecado para abraçar Cristo e receber a graça de Cristo. Irmãos, falta essa pregação em muitas igrejas. Não se fala mais de arrependimento, de confissão de pecado, de quebrantamento. Hoje, vem, Deus te ama do jeito que você está. Deus é amor e Deus é inclusivo. Pode vir a prostituta, o gay, pode vir o ladrão, o corrupto. Vem, vamos adorar a Deus. Deus, o amor dele nos satisfaz e ninguém se arrepende. O filho pródigo traz os seus amiguinhos, traz as suas prostitutas, ele traz o lixo, ele traz os porcos e a comida dos porcos para dentro da fazenda do pai. O pai perdeu a sua senso de justiça, ele só quer amar, ele não quer ver mais justiça, nem retidão, nem santidade. É essa ideia que muitas igrejas do Brasil estão passando e assim lotam os seus templos. Prometendo bênção, graça, favor, providências, sem requerer quebrantamento, rompimento com o pecado. Igreja, você é um peregrino, você é um forasteiro. Cristão, igreja, pastores, quem somos nós? Nós somos raça eleita, mas também nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Versículo 9 fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Como sacerdotes
No Velho Testamento, para você entender o que significa ser um sacerdote real, você precisa ir para o Velho Testamento. Eu fiz na minha igreja um sermão só sobre o que é o sacerdote no Velho Testamento, para entender isso aqui. Eu vou passar o resumo para vocês aqui. No Velho Testamento, o sacerdote não era alguém que se oferecia e falava, eu quero ser sacerdote, eu vou me inscrever. Não, o sacerdote ele era escolhido por Deus. Ele não se elegia, ele era eleito, ele era chamado por Deus. O próprio Deus o purificava, o santificava para o serviço do sacerdócio. E por Deus eles recebiam o privilégio de ter livre acesso à presença de Deus. Como diz Hebreus 4:16, falando agora sobre nós, sacerdotes no Novo Testamento, nós podemos, por causa de Jesus, nosso sumo sacerdote, nós podemos hoje nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. No Velho Testamento, você queria pedir o perdão de Deus, você tinha que fazer isso por meio de um sacerdote. Hoje você é sacerdote. Jesus, nosso supremo e sumo sacerdote, ele fez de cada um de nós pequenos sacerdotes. Hoje nós temos o privilégio de andar com Deus em paz, retidão, de sermos mensageiros de Deus, de sermos usados por Deus para desviar muitos do pecado. Nós hoje representamos o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Que responsabilidade, que privilégio. Que responsabilidade, que privilégio. O tempo todo o povo cobra isso de nós. Quando você se identifica como cristão, discípulo de Cristo, o povo começa a observar e ver se você realmente anda na linha. É ou não é? É ou não é? Por isso que é muito bom quando você logo se identifica no emprego, na escola, que você é um cristão, na vizinhança, que você veste o uniforme, agora você é policiado. Isso é bom para você, sabia? Isso é bom para você. Eu tinha no meu primeiro carro que eu comprei, eu coloquei eu tinha 18 anos, eu coloquei, eu sou de Jesus, uma coisa assim. Daí meu pai falou, olha, você está se identificando, olha como você dirige esse Fuscão aí, hein? Olha como você, o povo está esperando que você dirija como um cristão. Eu falei, opa, é mesmo. O que mais? Nós somos também nação santa, nós somos nação santa. Vocês, porém, diz o versículo 9, além de serem uma geração eleita, sacerdócio real, vocês são nação santa. A igreja é uma nação santa, uma comunidade que vive debaixo da autoridade e governo de Deus. É isso que significa ser nação santa. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala assim, a nossa cidadania, porém, não está aqui no Brasil, na Paraíba, porém está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos aqui no Brasil para militar pelo PT ou pelo PL ou pelo PSDB, pelos democratas ou pelos republicanos. Nós estamos aqui no Brasil, colocados por Deus, a Igreja de Cristo está colocada aqui no Brasil para militar pelo reino maior, pelo reino de Cristo, pelo reino dos céus. Aleluia! Pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Nos dias de Cristo, entenda isso, você que acha, não, mas temos que lutar contra as injustiças, pelas minorias, calma, calma, calma. Nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, havia opressão do Império Romano, havia injustiça social, havia corrupção religiosa, mas Jesus não falou para a sua igreja, vamos organizar protestos políticos, vamos trabalhar numa revolução política, vamos derrubar Roma, vamos abrir uma ONG, socorrer as minorias, tem muita necessidade espalhada pelos arrabaldes de Roma, vamos socorrer os aflitos, vamos lutar contra Roma. Não, Jesus falou o quê? Igreja, a minha missão para vocês é a seguinte, vão e preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem esses discípulos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois, não para por aí, ensina esses discípulos tudo o que eu ensinei para vocês, plantem igrejas em todos os lugares, preparem as pessoas para se encontrar com Cristo, com Deus, na sua volta ou ao morrer, encontrar-se com Deus. Tudo aqui nesse Brasil é passageiro.
Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, os partidos políticos vão passar, Cristo está voltando, ou você está morrendo, indo para a presença de Deus. A coisa mais certa que você tem na sua vida é que você vai morrer e encontrar-se com Deus. Você precisa estar preparado para isso. Para de se preocupar com as coisas passageiras. Temos coisas superiores para nos preocupar, coisas mais importantes. Pregue o reino. Se a China vier aqui dominar todos nós vamos pregar o evangelho para os chineses, talvez da cadeia, mas nós vamos pregar o evangelho. Cristão, pastor, igreja, quem somos nós? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos, em terceiro ou quarto lugar, somos possessão especial de Deus. Olha que adjetivo maravilhoso esse, versículo 9. Leia comigo, vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Fala isso comigo, vamos de novo. Povo exclusivo de Deus. Eu faço parte do povo exclusivo de Deus. Em Êxodo 19, 5, Deus disse para os israelitas o seguinte: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Veja que Deus fala, veja o que Deus fala. Se vocês me obedecerem fielmente, vocês serão. Infelizmente, Israel não obedeceu fielmente. Agora, através do apóstolo Pedro, Deus diz para nós, Igreja de Cristo, vocês são. Israel não conseguiu, pelas suas próprias forças, às vezes não conseguiram, mas pela graça de Deus, vocês hoje, vocês são povo exclusivo de Deus. Quando as minhas filhas eram pequenas, vez ou outra eu tinha que levá-las no parquinho da cidade. Tinha um tal de Parque Santos Dumont em São José dos Campos, levava elas lá, um parque muito grande, bastante brinquedinhos, elas pequenas, brincando, poderiam se machucar. Eu ficava de olho nas minhas 4 filhas, mas frequentemente eu acabava vigiando uma criança que estava abandonada lá, e eu ajudava, socorria. A criança caía ou ia cair, eu socorria, mas eu ficava de olho, de forma especial, ficava de olho nas minhas 4 filhas. Se desse, eu dava um jeito lá nas outras, mas eu ficava de olho nas minhas filhas. Irmãos, quando Deus olha para Campina Grande e região, na sua graça geral, Ele abençoa muitas pessoas, Ele manda chuva, Ele manda comida para muita gente, mas de forma especial, Deus tem olhos para a sua igreja. Na sua graça, Ele ama toda a população, mas por sua igreja, Deus tem um amor todo especial. Por quê? Porque a sua igreja é propriedade exclusiva dEle. Por isso você pode orar como Davi, no Salmo 17, 8. Você pode dizer: Senhor, protege-me como a menina dos seus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Não porque eu mereço, mas porque por tua graça eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos, o mundo não nos compreende. Não espere que o mundo vá nos aplaudir e achar, nos entender e entender a nossa fé. O mundo não nos compreende, o mundo nos hostiliza, o mundo nos cancela, o mundo nos acha ignorantes e fanáticos. Mas lembre-se disso: quando o mundo te ignorar, quando o mundo te ofender, te machucar, te rejeitar, lembre-se: Deus me ama, Deus me escolheu, Deus me chamou, faço parte do povo de Deus, do sacerdócio real. Nós somos como a menina dos olhos de Deus, e um dia o mundo vai ver isso, o mundo vai perceber isso, e tomara que naquele dia eles já estejam convertidos conosco. Igreja, agora vamos para a parte bem importante aqui. Qual é o nosso propósito? Igreja, qual é o nosso propósito? Por que nós existimos? Vamos ao versículo 9 outra vez. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para quê? Por que a sua igreja existe? Por que Deus deu aquele terreno, aquele prédio, aquele pastor, oportunidades, dons e talentos? Para quê?
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito da igreja é proclamar, é anunciar a fama de Deus, seus atributos, suas grandezas, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito para o qual nós existimos, a adoração. A adoração. Pela adoração pública, a igreja cumpre esse propósito. A igreja cumpre esse propósito de várias formas. Primeiro, deixa eu falar sobre a adoração pública. O incrédulo entra na sua igreja, ou ele vê você entrando na sua igreja, ali ele já tem uma mensagem, e fala: o crente está indo adorar Deus, a Deus. Eu estou indo para o parque, eu estou indo para a praia, eu estou indo para a feira, mas o crente está indo adorar a Deus. Por que eu não adoro a Deus? Eu sou incrédulo. Eu não levo Deus a sério, eu não coloco Deus em primeiro lugar como o crente coloca. Todo domingo o crente sai de casa e vai com a família dele para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Você já está anunciando alguma coisa sobre Deus. Cultos reverentes, cheios de conteúdos bíblicos, louvor centrado em Deus e não performance do pastor no púlpito ou da banda, mas louvor centrado em Deus. Quando a igreja adora a Deus com seriedade e alegria, ela declara que Deus é digno, que Deus é maravilhoso, Ele é desejável. A adoração da igreja a cada culto é um anúncio das grandezas de Deus. Na minha igreja, todo domingo tem alguns visitantes. Nós estamos numa área central da cidade, parece que tem gente que não tem o que fazer, vai passando e vê a música, ou escuta a música e entra. Todo domingo tem algum visitante, algum incrédulo ali. E ele vendo a gente adorar a Deus, vendo a gente se amar uns aos outros, cantar hinos de adoração, pregar, ele vê as grandezas de Deus sendo meio que anunciadas ali. Então, pela adoração pública, a igreja cumpre esse propósito de anunciar as grandezas de Deus. Pela proclamação clara do evangelho dos púlpitos. Proclamação clara do evangelho. Meus irmãos, na minha igreja está chegando um grupo de uma denominação, que eu não vou citar aí, está chegando para a minha igreja, e eles chegam falando: na minha denominação, eu nunca ouvi o evangelho de Cristo, eu só via regras, legalismo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e um cobrando o outro, um vigiando o outro. Ele falou: eu quero ouvir sobre a graça de Deus, o evangelho de Cristo, prega sobre o evangelho de Cristo, pregue a Cristo para nós. Temos mais de 70, 80 pessoas vindos dessa denominação para a nossa igreja. E eu fico triste por aquela igreja, fico feliz por nós e por esses irmãos que estão sendo tirados de igrejas legalistas que não pregam o evangelho e ficam pregando regras. Pregação e proclamação clara do evangelho, pregação expositiva, cristocêntrica, pregação que explica quem Deus é. Para de falar sobre milagre, isso e aquilo. Fala quem que é Deus, seu caráter, seus atributos. Quem Cristo é, o que Ele fez e o que Deus, por causa das obras de Cristo, exige de cada homem. O arrependimento, a confissão dos pecados e a fé na graça de Deus em Cristo Jesus. E fé somente. Essa é uma forma da igreja proclamar as grandezas de Deus. A grandeza do amor e da graça de Deus, a grandeza da justiça e da cruz de Cristo, a grandeza da ressurreição. O que mais? Como que a igreja anuncia as grandezas daquele que nos chamou das trevas? Como? Pelo testemunho de vidas transformadas. Essa é uma das formas muito fortes que a igreja, ela proclama e anuncia as grandezas de Deus, através de vidas transformadas. Dentro das nossas igrejas está cheio de viciados libertos, de ateus convertidos, de legalistas experimentando a graça, de casamentos curados, de pessoas iracundas, truculentas, transformadas em pessoas pacificadores. Quando eu falo sobre pessoas iracundas sendo transformadas pela graça de Deus, eu lembro de um senhor chamado Paulo. Ele entrou na nossa igreja. E ele tinha o corpo todo tatuado, uma barbicha grande, um rabo de cavalo. Eu não sei quem que trouxe aquele homem na igreja, mas ele ouviu um sermão só. E ele voltou para casa diferente. E a esposa já não reconhecia ele. O que aconteceu com você? Ele estava diferente. Ele parou de falar palavrão assim, ó. Pá! Deus parece que trabalhou nele de uma vez só. Ele parou, a esposa não reconhecia mais.
ficou mais quieto e quando falava, não falava mais palavrão. Eventualmente numa pizza, eu falei com a Lilian, Lilian, e aí? Conta para mim, você foi na igreja hoje, após vários domingos, seu marido indo sozinho, falou, pastor, eu vim ver o que aconteceu com o meu marido. O Paulo não fala mais palavrão, ele cada 10 palavras, 12 eram palavrões, ele mudou o linguajar dele do dia para a noite, e o Paulo foi mudando, e foi cortando aquela barbicha, e foi se arrumando melhor e tal, e se batizou, foi para o seminário, hoje ele é pastor, que bênção. Irmãos, como é que nós anunciamos as grandezas de Deus? Pelo testemunho de vidas transformadas, a minha vida, a sua vida transformada. É um outdoor da grandeza, da glória, da graça, do poder do Evangelho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes o mundo não quer nos escutar, mas o mundo não pode deixar de ver Cristo em nossa vida transformada. Por isso que a gente canta, só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Um dia ainda vou ser cantor. Lá no céu. Vidas transformadas manifestam a graça e as grandezas de Deus. A igreja também manifesta as grandezas de Deus pelo amor prático. Quando a sua igreja socorre os necessitados, pratica hospitalidade, cuida das viúvas, dos órfãos, dos aflitos, ela está manifestando as grandezas de Deus. Boas obras, meus irmãos, boas obras não substituem a pregação do Evangelho, mas adornam a pregação do Evangelho e manifestam o amor de Deus. Outra coisa, a igreja, ela faz isso também pela santidade visível. Quando uma igreja vive diferente, fala diferente, reage diferente, administra dinheiro de forma diferente, ela está dizendo para o mundo, há uma luz maior e melhor do que esta cultura corrupta e corrompida e materialista. Santidade é evangelismo silencioso. Irmãos, um casal que vive o evangelho com seus filhos, um casal que simplesmente vive o evangelho com os seus filhos, manifesta as grandezas de Deus de uma forma que nem imagina. Uma jovem arquiteta, divorciada, com a vida toda estragada pelo pecado, pelos prazeres do mundo, ela começou a ser alcançada por um casal de missionários lá em Campinas. Eles começaram a tentar evangelizá-la, conseguiram marcar com ela um estudo bíblico em casa. Ela foi uma vez, foi duas, e ela, chamada Raquel, falou para mim, pastor, eles explicavam a Bíblia na sala deles, e eu não estava entendendo direito nada não, eu não estava entendendo. Mas eu não parava de olhar para como que a esposa tratava o marido, como que o marido tratava a esposa. Eu naquela sala, eu via como que as crianças faziam bagunça, mas tinham uma harmonia, tinha uma paz, tinha um respeito entre elas e os pais. E ela falou, e aquele irmão abrindo a Bíblia, ia lendo a Bíblia, explicando, e eu tentando entender o Evangelho. E eu falei para mim mesmo assim, eu não estou entendendo esse evangelho, mas eu quero isso. Eu quero isso que eles têm dentro dessa casa aqui. Eu quero essa vida transformada. Irmãos, indo para a minha conclusão. A base de todo esse texto aqui é 1 Pedro 2,10, é o próximo versículo, que fala assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, aqui está o fundamento de tudo. Deixa eu te explicar. Versículo 10 está falando que a nossa identidade não nasce em nós mesmos, mas nasce das misericórdias de Deus, da graça de Deus. Nós somos geração eleita, não porque merecemos. Nós não somos sacerdócio real porque somos melhores que os outros.
Nós não somos nação santa porque somos moralmente superiores. Nós somos o que somos porque fomos alcançados por uma coisa chamada misericórdia de Deus. A nossa missão de anunciar as grandezas, ela flui de gratidão e não de necessidade e obrigação. Quem foi liberto das trevas não consegue ficar quieto, precisa contar sobre o que aconteceu, sobre o milagre que Deus operou. Quem viu a luz não consegue fingir que está no escuro. A nossa segurança está no nosso esposo fiel. Israel falhou, nós também falharíamos sem a graça de Deus, mas Cristo que nos alcançou, Ele nunca falha, amém? Ele é o fundamento da igreja, Ele é a pedra angular rejeitada, mas escolhida, Ele é o verdadeiro Israel fiel, Ele é o sacerdote perfeito, o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso Rei Santo, Rei exaltado, Ele é o Filho obediente, que nunca quebrou nenhuma regra, nenhuma lei, não quebrou aliança com o Pai. Ele é o nosso supremo pastor. A igreja só é nação santa porque Cristo foi perfeitamente santo. A igreja só é povo exclusivo porque Jesus foi humilhado e rejeitado em nosso lugar. A igreja só é sacerdócio real porque Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, que pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, e obteve nossa eterna redenção. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.